Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais um dia. Obrigado pela oportunidade do estudo e de podermos neste momento elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos harmonizarmos, reequilibrarmos as nossas energias e entrarmos em contato com os nossos benfeitores espirituais para este momento de reflexão, de estudo da doutrina espírita, que nos alimenta, que nos consola. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos aqui neste momento para estudarmos um pouquinho, refletirmos sobre o tema tempo de semear. Nós queremos aqui deixar o nosso abraço, a nossa consideração aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, pela paciência, e agradecer também a oportunidade de estarmos aqui estudando, buscando conhecer um pouquinho mais, com toda a nossa dificuldade em entender as palavras do Cristo e assimilar a nossa própria vida. Então, o tempo de semear, nós vamos ver o que significa semear no nosso dicionário, o que nos traz a palavra semear. O mesmo que disseminar, divulgar, espalhar, propagar, esparzir, entremear, entressachar, alastrar. Lançar sementes na terra para germinar. Semear campos. Bonito isso, né? Semear campos. Buscar resultados, né? Colher é o resultado daquele que semeia, né? Derramar aqui e ali, espalhar, semear benefícios, dar vida, trazer luz, dinamizar. A palavra semear tem diferentes significados de acordo com o contexto que nós estamos trabalhando, né? O plantio não é só ligado ao campo da agricultura. Quando a gente fala de semear, nós lembramos logo de um campo, do trabalhador da área rural, né? Mas o ato de plantar a vida, de garantir o alimento, a prosperidade ao outro, né? A nós e ao outro, o uso da palavra, a palavra bem oportunizada, aquela palavra que dinamiza, é o que nos cabe durante o nosso tempo aqui na Terra. Durante o tempo que a gente precisa estar aqui, precisa se fazer, estar em ação. E é assim que vamos ver os frutos dessa semeadura, né? Os exemplos mais evidentes do uso da palavra no Novo Testamento, que é sobre este tema que nós vamos discorrer aqui, né, estão na parábola do semeador, que é Jesus, né, falando para os seus apóstolos, e em Mateus 13 está registrado no versículo de 1 a 9, quando ele afasta-se no barco com seus discípulos, afasta-se da margem, e ali ele começa a falar do semeador. E ele diz no versículo 3, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e o semeador saiu a semear. Essa passagem é muito bonita, nós já trabalhamos ela aqui, mas nunca é
impossível falar de novo, nós ainda vamos fazer de novo um outro trabalho sobre esse semeador, saiu a semear, que é uma passagem muito bonita. Kardec também desdobra-se sobre esse tema no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ver aqui um pouquinho do que Kardec nos traz. O capítulo 17 é o Sede Perfeitos. O item 3, ele vai trabalhar ali o homem de bem. O que vem a ser um homem de bem? Então, no item 3, ele fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Olha bem, se ninguém tem alguma queixa dele, é difícil isso, né? Mas nós estamos aqui nesse plantio, é aqui que a gente quer chegar, né? De fazer ao outro tudo o que desejamos que nos seja feito. E aí, Kardec, nesse item que é maravilhoso, como todo o Evangelho, né? Ele fala também que se a ordem social colocou sob o mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque todos são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, mas não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Quando eu leio isso, eu lembro de um exemplo, vou falar rapidinho aqui, de um rapaz dono de um restaurante junto com a sua mãe, e ele nos contou um dia que na câmara que havia no restaurante, ele viu que uma funcionária estava furtava gêneros alimentícios para levar para sua casa. E aí, o que ele fez? Ele chamou essa funcionária e perguntou para ela se ela estava precisando de um aumento de salário. Ela assustou um pouco e ele falou assim, eu creio que você está precisando disso, porque aconteceu isso, isso e isso, e eu acho que isso não é necessário, eu vou te dar um aumento de salário. Então, veja bem, o que uma pessoa dessa, enquanto dono do restaurante, enquanto um patrão, diante do seu funcionário, né, que está ali, numa posição subalterna, e passando por dificuldades, e até mesmo para pedir um aumento de salário, ou um empréstimo que seja, sente dificuldade, né? Então, olha a compreensão e o que esse patrão semeou ali naquele momento, nesse diálogo com essa funcionária. Ainda no mesmo capítulo, e ainda no item 3, o nosso querido Kardec, toda a nossa gratidão a esse trabalho, a esse missionário, ele traz também que o homem de bem, ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E é nisso aqui que nós vamos fixar o nosso estudo de hoje, os bens espirituais acima dos bens temporais. E ainda neste mesmo capítulo, no item 10, quando é trabalhado o homem no mundo,
Essa mensagem é assinada pelo Espírito Protetor. Olha bem o que ele nos alerta sobre o plantio, sobre a nossa semeadura. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais e ditosos, mas seja a sua jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta com os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, a consciência limpa, ela vem daquele que se exercita para cumprir as leis divinas, né, na compreensão de que ele cumprindo essas leis, ele buscando ser um homem de bem, ele vai ter uma fé raciocinada, né? Porque a razão que ele coloca é nos bens espirituais. Então, ele raciocina ali naquele caminho que vai desabrochar dentro dele a fé raciocinada. E acima desses bens temporais, ele vai entender que as leis divinas vêm trazendo para nós que a nossa vida é efêmera e que o verdadeiro reino é o reino de Deus. Agora, onde está esse reino de Deus? É lá nas alturas? Não. Esse reino de Deus, ele é conquista íntima. Ele vai ser buscado à medida que nós vamos enfrentando a nossa própria vida, de acordo com o nosso plantio passado, com a colheita de hoje. E nessa colheita de hoje, os grãos que nós recebemos, por mais amargos e poucos na espiga, alguns são saudáveis, e nós vamos ali, no semear, multiplicar esses grãos. Um grão semeado, ele produz quantos mil grãos? Um grão de espiga. Quantos grãos ele vai gerar? Uma espiga. Não é? Então, é disso que está falando aqui. Aquele que traz a consciência limpa, ele vai buscando conquistar o reino dos céus, porque ele lembra que o reino dos céus está dentro de vós. Não é? Então, se ele vai, através de uma consciência limpa, né, buscando viver a aventura do herdeiro do céu, é herdeiro de si mesmo. E nós somos herdeiros de nós mesmos, não é? Somos filhos do Pai, mas como filhos do Pai, nós trazemos a centelha divina, a centelha do Criador, a ser desabrochada dentro de nós. Ainda o espírito protetor, né, no capítulo 17, no item 10, ele vai trazer para nós que se nós não estamos envolvidos em buscar conviver com aqueles que estão no nosso caminho, né, de diferentes naturezas, com quem que nós vamos conviver? Né? Porque fazer bem, tratar bem aquele que está lá fora é muito fácil, né? Porque nós não convivemos, não estamos ali a estiolar questões passadas, né? A dar um novo significado a esse plantio lá de trás, plantando agora uma nova safra, para colher uma nova safra, e isso serve para todos nós. Então, nós ficamos a imaginar como seria um semeador. Então, o semeador tem que ser esse aqui, que já tem uma consciência limpa, que já vai herdar o reino dos céus, né? Então, o semeador, ele é um santo, é um profeta, é alguém especialmente escolhido? Não. O semeador é alguém que arregaça as mangas, toma sementes e sai para o plantio. E o semeador saiu a semear. Feita a sua parte, o semeador confia no solo fértil que favorecerá a germinação, a floração e a frutificação. Ele sabe que muitas sementes poderão se perder, mas mesmo assim
ele semeia, né? A história da humanidade teve muitos semeadores que espalharam as sementes de ideias nobres, né? Nós temos aí, nos dias de hoje, somos herdeiros de uma safra, né? de ideias, de livros, de esforços, de irmãos que pagaram com a própria vida para que hoje a gente tivesse ao nosso alcance todo esse manancial de obras de conhecimento. Nós temos no campo da ciência irmãos que estão aí se esforçando e às vezes até se contaminam, né, no processo da busca de uma vacina, como agora nós estamos vivendo, e até mesmo com as ideias que trouxe, ideias que falavam dessa universalidade do amor, né, da partilha, de compartilhar com o outro aquilo que nós temos, aqueles que trouxeram ideias da caridade, ideias que transformaram ali aquele momento, mas muitos pagaram com a própria vida, né? Quando a gente estuda, até mesmo na história do Espiritismo, aqueles que médiums do passado, eles foram para a fogueira, né? Eles tiveram que ser sacrificados porque não eram compreendidos. E hoje nós sabemos da semeadura da mediunidade bem trabalhada, trazendo o alívio, as dores, para aqueles que estão no plano espiritual com grande dificuldade, aqueles que não entendiam o processo da reencarnação, da vida no plano espiritual, né? A gente aqui passa pelas provas, vai para o plano espiritual, aprende, volta e coloca em prática o que aprendeu, né? E por aí vai. Então, voltando aqui aos semeadores, a gente vê que a história da humanidade teve muitos semeadores e nós agradecemos muito, né? As grandes descobertas, o progresso que foi implantado, né? O que semeou aqui os nossos irmãos que vieram de planetas, de outros sistemas, para alavancar o conhecimento e o progresso aqui no nosso orbe. Nós sabemos de irmãos muito queridos que se sacrificaram e estão ainda zelando por nós, né, no mundo espiritual, e alguns por aqui ainda, né? Mas por descuido, né, indolência ou má vontade, vontade é aquele gerente das nossas vidas, né? Vontade é aquele que está no leme do barco, assim como é colocado por Emmanuel no livro Nossa, eu gosto tanto do livro Pensamento e Vida. Desculpem, Pensamento e Vida. Ele vai trabalhar lá o que é a vontade. A vontade é aquele que gerencia a nossa vida, né? Então, nós estamos aqui envolvidos nessa germinação. Outras pessoas, outros também, nasceram, deram bons frutos e possibilitou a muitas outras pessoas a oportunidade de receber novas e promissoras sementes, né? Isso, gente, é uma germinação sem fim. Aquele que colabora, que está no plantio do bem, ele está reverberando para todo esse orbe, mas também em todo o campo, não só das ideias, do sentimento, mas em tudo onde ele se manifesta, né? Nós vamos lembrar que tem pessoas que chegam, elas têm aquela capacidade de trazer uma aura, um movimento agradável para onde ela chega, não é assim? Imagina o nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Nossa irmãzinha Dulce, né? Madre Teresa. Mas não precisa ir tão longe, não. Tem pessoas do nosso convívio que quando chegam, nosso coração assim refresca e acalenta, né? Mas a reflexão agora sobre o tempo de semear, vamos pensar aqui, existe um tempo certo para semear? Nós sabemos que, olhando para o campo da agricultura, né, tem as estações do ano, regendo aí
todo esse dinâmico trabalho com a terra, com a semente, né, com o plantio, né? Tem a engenharia aí trabalhando em tudo isso para que aproveite mais, né, aprimore mais aquela semente. Existem controvérsias, mas nós sabemos que tudo tem um tempo, né? E para suprir as necessidades básicas de todos nós, é necessário que tenha sempre novas sementes, né? O plantio não cessa, é uma dinâmica constante. Assim como no plano espiritual, muitos de nós ainda acreditamos que vamos para o plano espiritual e que vamos descansar. Não, meus amigos, o trabalho lá é constante. Lá não tem essa necessidade de descansar. Aquele que passa para o plano espiritual, achando que vai chegar lá, deitar na rede e descansar, vai ter um período de sofrimento e vai dar trabalho para aqueles que estão lá no acolhimento, aos que estão retornando à pátria espiritual, porque lá é escola, são cursos de regeneração, é trabalho em favor do bem, é trabalho em favor do orbe terrestre, daqueles que aqui ficaram e de outros orbes. Então, é nisso que nós vamos vibrar, né? Em melhorar o nosso campo mental, a nossa capacidade de assimilar o que seja o reino de Deus e toda a sua dinâmica e as suas leis, para melhor trabalharmos, para melhor beneficiarmos, porque é de benefícios que o orbe precisa, e a vida continua, os outros orbes, os outros sistemas, e por aí vai. Agora, como que é esse tempo de semear? É só agora na pandemia? É só agora que a necessidade é maior? A tristeza em alguns é um sentimento permanente por alguns tempos, por desconhecer algumas questões, mas a saudade, né? Alguns perderam muito dos seus entes queridos. Como é que é essa semeadura, né? Nós temos que ficar atentos a isso, porque a semeadura não é só no campo espiritual, só da espiritualidade, como ficar estudando, fazer uma palestra, um estudo, ou só na área da mediunidade. Às vezes, a nossa grande dificuldade é na harmonia interna, é no equilíbrio mental, emocional, né? E essas vibrações que nós emitimos, de acordo com as nossas preocupações, de acordo com aquilo que a gente põe como foco na nossa vida, vai nos complicar, vai tornar mais difícil a nossa colaboração. A gente distancia da colaboração, desculpem, e do plano espiritual, que está sempre nos assistindo, sempre nos intuindo, sempre nos preparando. Então, a gente distancia porque a nossa mente fica só nas questões do aqui e do agora, só naquelas questões do sofrimento, mas nós não olhamos para questões tão lindas como dar a luz, né? A luz de uma palavra, de um sorriso, de um olhar, de um silêncio, de um distanciamento, de uma renúncia, né? E sobre essa sobrecarga que nós, se tivermos mal informados, se tivermos ainda embrulhados em sentimentos inferiores, em sentimentos que não nos proporcionam caminhar, né, acrisolados em algo que aconteceu no passado, repetindo sempre a mesma história, nós vamos deixar de fazer o que temos que fazer, o que é de nossa obrigação, compartilhar com o outro o bem-estar, a essência, a chama divina que está dentro de nós, né? No livro Os Mensageiros, nós vamos
encontrar no capítulo 14, Mensageiros e Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, né? Livro de André Luiz, e André Luiz relata para nós que ele e Vicente estão em viagem sobre uma excursão à crosta terrestre. O primeiro trabalho, assim, fora do nosso lar. Então, ele presencia uma conversa, um diálogo de Aniceto, que era o seu mentor, né, o seu guia, com Alfredo, que era o administrador do posto de socorro. Isso está no capítulo 18. E o Alfredo vai falar para ele da condição dos encarnados, da emanação dos encarnados, que acaba tumultuando e dificultando os trabalhos em favor de nós mesmos, né? É claro que nesse período que eles estão relatando isso, era o período da Segunda Guerra. Mas o Alfredo fala exatamente assim para Aniceto. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos, está falando dos amigos que trabalham no plano espiritual, suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano, não disseminem, né? O que nós estamos emanando para o plano espiritual. Para que não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então, epidemias, né? Nós estamos vivendo, no momento, uma pandemia, é uma questão globalizada. E olha, gente, por falta de vigilância, né? Porque o que nós precisamos é trabalhar no nosso íntimo, no nosso campo mental. Porque as vibrações que nós temos emanado não têm sido boas, né? E nós vamos lembrar de que Jesus nos alerta sempre, né? Quando nós ficamos um pouco assim, angustiados, vem sempre algo para mostrar para a gente que a vida é muito melhor, né? Então, esse tempo de semear, ele é toda hora, né? Nós podemos semear um sorriso e muito mais, né? Um olhar. Então, gente, esse ensino da semeadura, ele é extremamente antigo, né? Nos textos bíblicos, a gente encontra várias lições de plantio. Na Bíblia, nós vamos encontrar em Provérbios, capítulo 8, versículo 18, no Antigo Testamento, né? Quem está trazendo é o rei Salomão, e ele traz um provérbio que transmite para nós a lógica dessa lei da semeadura. Ele fala exatamente assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá a recompensa verdadeira. Gente, o perverso é aquele ignorante, aquele que está distanciado da lei, né? Mas muitos conhecem e não fazem. Nós vamos ver isso. É perguntado, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso. Então, o perverso é aquele que vive de um salário de fantasia. Nós gostamos da ilusão, né? Nós gostamos de nos iludirmos. Às vezes a gente questiona sobre uma questão que estamos vivendo com um amigo, e se o amigo fala do que ele está vendo e quem está de fora vê melhor, a gente não gosta, a gente quer logo mudar de assunto, né? Porque se ele vai falar sobre o olhar daquele que está sendo justo, a gente não quer. A gente quer ouvir aquilo que o nosso ego
quer que nós ouçamos. E, às vezes, o nosso ego, ele está atrapalhado para nos impedir de olhar para frente. O ego, a gente fica preso em nós mesmos, né? E o que está na justiça é aquele que quer que seja feito a ele o que ele gostaria e não faz ao outro e faz ao outro isso que ele quer receber. Deu para entender, gente? O que está na justiça, ele quer receber de acordo com o que ele já aprendeu a doar. Então, ele está fazendo justiça, né? Em outra ocasião, o mesmo sábio, o mesmo Salomão, no capítulo 22, versículo 8, ele traz assim, de Provérbios, né? Em outra ocasião, o mesmo sábio que escreveu sobre o perverso, ele traz que o que semear perversidade, colherá males. Então, está tudo interligado. Ele também traz em Eclesiastes 11, versículo 14, né, de acordo com esse princípio da semeadura, né, aquele que plantou vai colher o que plantou, o que semeou, né, e ele traz que, no versículo 4 de Eclesiastes 11, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Então, gente, aquele que fica a ver navios, aquele que olha para o céu e fala, não, o sol está quente, não vai dar para plantar, não. Ah, o sol, o vento não está bom, vai levar para longe a minha semente. As nuvens estão pesadas, vai chover e essa semente vai ser lavada, né? Então, ele não pode ir para a campanha do quilo porque está nublado. Ele não pode ir para a reunião mediúnica porque parece que vai chover. Ele não pode atender a um amigo porque ele está cansado e ele quer ver o futebol. E por aí vai. Então, ele tem sempre uma desculpa para não fazer ao outro uma gentileza, um agrado. E o que Kardec interroga os espíritos sobre essa questão? Na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, no capítulo 9, né, quando está trabalhando da lei divina e natural, né, das leis divinas, e tem o item o bem e o mal. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, na questão 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, ele, para ser justo, é só não praticar o mal? Os espíritos respondem pontualmente, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não ter praticado o bem. Então, não fazer o mal, mas também não fazer o bem, está no mal, né? Se ele não faz o bem, ele está no mal. Entendido isso aí, né? Questão 642. Paulo de Tarso, o apóstolo que mais se empenhou nessa questão, né, de ajudar o próximo, de fazer ao outro o bem, de alertar, de semear ali o que ele já havia compreendido. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele fala exatamente assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O apóstolo Paulo é o que usou com mais propriedade esse tempo de semear, né? E ele continua em 2 Coríntios,
capítulo 9, versículo de 6 a 7, ele fala assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, vamos entender isso aqui. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Gente, em abundância de boa vontade, de prazer em ajudar, de seguir essa dinâmica do Cristo em alegria, porque você pensa que está ajudando aquele que você levou ali, uma palavra amiga, que você então só ouviu ao telefone, ou que você ajudou mesmo até com uma cesta, ou o que quer que seja, ou explicou, né, a ajuda ali no exercício, sei lá, está com dificuldade de entender. O pouco que você para e dá com atenção, isso é a abundância. É a abundância da boa vontade, do bom ânimo, né? De estar ali, do entusiasmo, de ter, o que é entusiasmo? Ter Deus dentro de nós. Então, aquele que exercita essa abundância, a abundância sempre prospera, né? Então, que cada um contribua segundo propôs no seu coração. O seu coração ele está ligado na verticalidade ou na horizontalidade, né? Ele já faz o ângulo de 90 graus, né? Da razão como sentimento, o que você doa já alcançou essa alegria de servir ou ainda está na obrigação, né? Quando Paulo está falando nesses dois versículos, aliás, o capítulo 9 fala disso, ele está falando das contribuições, da necessidade da contribuição dos nossos irmãos de Corinto aos crentes pobres de Jerusalém, né? Então, ele está ali encorajando os cristãos de Corinto a serem generosos com seus irmãos necessitados. E isso ele está falando para nós, né? Principalmente neste momento. Né? A gente sabe que tem muitos desempregados. Gente, a dor de não levar o pão para casa mexe muito com a nossa dignidade, né? Ninguém sabe, só ele, só aquele que está passando por isso e o Criador que entende esse liame aí. Então, gente, nós temos aí que ver que quando a gente trabalha com a alegria nos olhos, né, a gente está ali em abundância e recebendo as bênçãos que foram direcionadas a nós e os nossos irmãos e dinamizando isso, né, na intenção do bem. Não é com quantidade, a abundância não, que Paulo está falando não é de quantidade, é de qualidade. A qualidade, vamos lembrar aí do óbolo da viúva, né? E ninguém é tão miserável que não tenha nada que doar, não tenha nada que ajudar, né? E em Gálatas 6, o versículo de 6 a 8, ele também continua falando que aquele que é instruído, aquele que já recebeu, aquele que já tomou consciência de determinadas coisas, né? O que é instruído na palavra, reparta. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Nós não estamos aqui como colaboradores, né? Como coadjuvantes do nosso Pai em favor de toda a humanidade. Então, aquilo que nós já recebemos, vamos disseminar, né? Mesmo que seja pouco, que saibamos um pouquinho só, aquilo que a gente está compartilhando, que seja com amor, que seja como Jesus nos ensinou,
o que é o nosso guia, o nosso modelo, não é? E não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, de novo também se fará. Gente, não é a lei de causa e efeito, né? Ação e reação? Porque aí no versículo 8, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Gente, o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Aquele que está plantando só na matéria, tudo dele é investimento, né? Hoje em dia tá, não estou aqui, né? Nós não estamos aqui exaltando o não investimento, né? A miséria de forma alguma. Aquele que mais que tem uma condição social privilegiada, que é instruído e que tem capacidade, ele vai ajudar mais. Mas o que Paulo está falando aqui é aquele que só vê no campo material do investimento de si próprio, né? Aquele que só enriquece a si mesmo e a sua família, que não respeita as leis, não respeita a sociedade, não respeita o outro, né? Então, o que ele está semeando é a corrupção, mas o que semeia no espírito, o espírito ceifará a vida eterna. O meu reino está dentro de vós. É o reino de Deus consciencial, é aquele que já tem a consciência de que fazer o bem é uma lei. Estar de acordo com as leis, nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação. Então, fazer isso com boa vontade e com alegria, você vai além. Né? Você está entendendo o processo, que o que realmente sustenta a cada um de nós, tanto no micro, né, quanto no macro, é a lei do amor, é a lei do bem. Mas nós ainda estamos longe de entender o que seja amor, né, gente? Nós ainda estamos aqui no exercício para chegar a entender o que seja o amor, o que seja esse reino de Deus, porque trabalhando em favor do conhecimento do amor é que nós vamos entrar nesse reino aqui. O amor ao nosso semelhante. Né? Em Lucas 17, 21, Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. E lembrando aqui também, essa semeadura, o quinto item dos princípios básicos da doutrina espírita traz lá a causa e o efeito, a nossa responsabilidade sobre aquilo que nós estamos plantando, o que nós estamos causando. Não é? É uma palavra muito usada no momento, mas semear é causar também. Então, o apóstolo Paulo faz uma grande exposição sobre essa questão de trabalhar, de plantar só na carne, né? E também sobre o fruto do Espírito, falando, nos chamando a atenção sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade de cada um, a responsabilidade pessoal. Ensina que um homem ceifará aquilo que plantar, enfatizando a responsabilidade humana. É responsabilidade nossa a nossa ajuda ao social, à sociedade, ao próximo. Isso, gente, é lei divina, mas é uma questão que não dá mais para dispensar, fingir que não vê, né? Não podemos mais individualizarmos para termos mais. A partilha, o compartilhar, não tem coisa melhor. Quando a gente produz no outro uma gargalhada sadia, saudável, que você vê que ele está ali alegre de ouvir aquilo, de dividir aquela experiência com quem está com ele. Hoje eu recebi uma foto bacana da minha filha com a minha mãe, em que expressava isso. A gente vê o quanto é bom
fazer para o outro um momento feliz, né? E quando a gente fala de responsabilidade, nós sabemos aqui que existe o livre-arbítrio, né? Cada um vai fazer aquilo que escolher fazer. Mas isso tem aí o seu efeito. Lá na frente vai responder por esse ato, né? Responsabilidade é responder, ter condições de responder por aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, nós vamos lembrar aqui do não uso da máscara no momento, né? De não vacinar, não tem um comportamento que olha que não vacinando pode se contaminar e contaminar os outros, usando a máscara vai ser contaminado e também vai contaminar o outro. Então, é uma bola de neve. Nós precisamos entender que se nós não atentamos para as leis as leis aqui da Terra, quando Jesus estava aqui que lança a moeda, ele não traz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, no cumprimento da lei, ele estava sendo testado ali pelos fariseus, que queriam pegá-lo, né? Uma pegadinha. Mas precisamos cumprir essas leis para entender o que sejam as leis divinas, não é? Se nós não entendemos o básico, como é que vai ser, não é? E voltando a falar da nossa condição mental, do que a gente está cultivando, né? Nós vamos ver aqui que o nosso pensamento, a nossa responsabilidade em agir no bem, não é ser beato, não é só o cristão, não é só aquele que está dentro de uma sinagoga, de uma igreja, de um centro espírita. Gente, isso é uma questão social, né? E no livro, de novo, Os Mensageiros, que eu sou muito fã das obras de André Luiz, e a gente precisa sempre estar relendo e estudando, porque é a nossa vida ao vivo e a cores, né? No plano espiritual e aqui. No capítulo 18 ainda, nós vamos ouvir o Alfredo falando da condição em que a mentalidade, o nosso campo vibracional mental aqui na Terra impacta o plano espiritual, não é? Então, ele fala assim, depois de comentar que a guerra era produzida, né, pelos nossos instintos mais arraigados, né, da nossa alimentação ao passado, encasulado nas mágoas, na posse, no poder, né? Depois disso, ele continua falando. E aí eu trouxe só uma pequena frasezinha, que ele fala assim, reduzido, e aí ele está falando diretamente para nós, né, gente? Encarnados aqui agora, no tempo de semear. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior, a oração, a vibração no bem. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados, invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, olha a nossa responsabilidade de ficar andando em círculos, de alimentando as trevas, não é? E era ao longo das crostas que estariam ali André Luiz, Hilário e Vicente, no trabalho a nós, gente. O trabalho que eles iam efetuar era tratando ali daquelas mentes desencarnadas que estavam em dificuldade por não aceitar o plano espiritual, querendo estar aqui. E a nossa forma de agir potencializa isso neles.
eles ficam vivendo lá como se estivessem aqui na Terra, imprimindo nos encarnados também, porque aí é uma via de mão dupla, né? A raiva, a vingança, o desejo de poder, as guerras, e por aí vai. E por aí vai, né? Então, tenhamos cuidado com o que nós estamos plasmando para as nossas vidas, né? Nós somos já conhecedores da palavra do Cristo. Então, nós precisamos ter mais responsabilidade. E neste momento, aproveitemos enquanto é tempo, né? Nós estamos vendo que os processos estão acelerando, não só a nossa vida, né? As crianças que nós estamos recebendo, a mente dessas crianças, mas também nós estamos presenciando cataclismas, adoecimentos, tsunamis, incêndios. Isso é para nos despertar. Será que nós não vamos despertar? Então, vamos aproveitar enquanto é tempo, né? Jesus, no capítulo 12 de João, no versículo 35, ele traz para nós: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, né? Então, vamos aproveitar. E aí, nós temos algumas demonstrações tão bacanas do pessoal que está fazendo a diferença, né? Nós temos aí um trabalho de cestas básicas, de marmitinhas, né? Tão bonito, um trabalho de pessoas que às vezes ficam no anonimato, mas que não precisam de uma instituição à frente, eles tomam a iniciativa, né? E vão cuidar daqueles que estão precisando. Então, que nós possamos aprender com eles. E nessa pandemia de Tóquio, desculpem, e nessa Olimpíada de Tóquio, nós tivemos alguns momentos de grandiosidade, eu acompanhei alguns, né? E fiquei, assim, emocionada, né? Exemplos de solidariedade, de gratidão, de fé. Quantos ali manifestando o poder da fé e da partilha, né? Então, desde 1912, que nós não presenciávamos uma divisão de poder, né? de medalha de ouro, e nós tivemos aí 2 atletas que foram, assim, maravilhosos. Em 1912, nós tivemos 2 americanos que compartilharam do ouro, e também todos os 2 receberam medalha. Mas nós tivemos o caso de um atleta de Catar, né, Mutaz Essabasshin, e um italiano, Gianmarco Tamberi, né? Eles já estavam na prova de salto à altura, já há 2 horas, eles estavam exaustos. E chegou no momento que nenhum dos 2 conseguiam passar daquela medida do salto. E eles já tinham tentado 3 vezes. Então, o juiz chega e fala para Mutaz Essabasshin, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, gente, me desculpem, mas pode ser que esteja errado. A gente pensa que deve ter havido isso, porque ele chega e fala bem próximo a ele. E aí ele decide que eles dividiriam o ouro. Gente, nada de rivalidade, de competição. E ele ali aceita. Mas a manifestação do italiano é que mais nos emocionou. Todos os 2 choraram muito, mas o italiano salta no colo dele e agarra ali igual uma criança quando o pai está voltando de uma guerra ou de uma viagem. Aquele abraço, aquele pulo de alegria por ele ter aceitado
não competir. Era a vez dele saltar e ele poderia vencer ali e ganhar o ouro sozinho. Mas ele quis compartilhar com o amigo a medalha. Isso é muito bacana. Nós temos um outro caso muito maravilhoso, que é de um ex-jogador de basquete, agora ele já está aposentado, o Dikembe Mutombo. Ele nasceu na República do Congo, era um filho caçula entre 12 irmãos, órfão de pai, e criados pela mãe Marie Mutombo. E ele sempre falava, quando eu crescer eu quero ser médico. Ele era caçula. E os irmãos brincando, dava aquele tapinha nele e fala, que isso? Você vai ser médico como? Você não sabe nem ler, nem escrever. Bom, vocês vão procurar saber a história dele. Resumindo, ele foi para os Estados Unidos porque alguém lançou a semente e ele aceitou germinar aquela semente, ser um adubo fortalecedor ali para que aquela semente proliferasse, né? E ele vai e se torna um dos grandes jogadores de basquete durante 18 anos de atividade. Ele não foi médico, mas quando ele aposentou, ele pega 29 milhões de dólares e funda um hospital e um centro médico de pesquisa em seu país, em Congo. E ali, com trabalho assistencial, trabalho humanitário que ele realiza na República Democrática do Congo, ele recebe pela Liga Americana um novo cargo que justificou a sua escolha. A escolha onde ele recebe um prêmio, né, de maior participação em questões humanitárias durante o ano. Olha a semente que esse rapaz plantou, Dikembe Mutombo. Como semear? É só começar, né, gente? Quando a gente começa a trabalhar no bem, as coisas vêm, e aí a gente vê que não é assim tão difícil. Nesse momento de frio, algo tem mexido muito com o meu coração, e a gente vê que a reciclagem ela é extremamente necessária. A Alemanha dá um show para a gente, a Holanda. A reciclagem, gente, ela precisa ser um projeto de lei mais abrangente, né? Ela está presente na atualidade, não apenas pelo aspecto econômico, mas pela questão ambiental. E aí, tem um trabalho maravilhoso, né? Que foi um trabalho de extensão universitária que, né, os estudantes de Santa Catarina, da cidade de Videira, resolveu reutilizar as embalagens, essas Tetra Pak, que são as embalagens de leite, de suco, não é? Porque elas são, por dentro, né, elas são revestidas com alumínio e elas são térmicas, né? Esse leite longa-vida. Então, não faz sentido jogar isso no lixo, junto com o lixo orgânico, né? Então, nesse contexto, a gente encontra as embalagens Tetra Pak amplamente utilizadas pela população, né? Elas têm baixo valor comercial, então a sua reciclagem é de difícil custo e é muito elevado, mas tem como reaproveitá-las. Eles estão montando painéis com dimensões do forro de residências, que no sul a gente sabe que é muito frio, né? E vão em busca daqueles que têm necessidade, as casas são muito frias, fazendo esse isolamento térmico. Nós vimos também uma pessoa, uma mulher que tem um filho com uma necessidade e ela resolveu experimentar, juntar essas caixinhas, ela lavando, servindo um suco para a filha, ela lava as caixas
e costura. Ela faz costuras na máquina mesmo e fez assim uma bota para a filha, uma caixinha onde a filha, tipo um sleeping bag, para a filha se manter mais quentinha. E isso, gente, disseminou. Em São Paulo tem umas Niceis e Sanseis, eu não lembro o nome dessas meninas, elas descobriram que também só unir uma caixa na outra, põe um paninho fino por cima, um tecido fino, e passa o ferro com uma certa média temperatura, aquelas caixinhas grudam. E elas, com 70 caixas, elas fazem um sleeping bag, como se fosse uma caixa, um saco de dormir, onde as pessoas ali deitam e ali põem o cobertor, porque o cobertor não é o suficiente para quem dorme e está exposto, né, gente, ao frio, e às vezes não tem nenhuma uma marquise, nós sabemos dessa triste realidade. Então, elas estão fazendo isso. Olha que maravilha, olha que maravilha. Nós não temos ainda essa reciclagem na nossa mente, a gente não separa o nosso lixo, aqui eu separo, mas é difícil implementar isso, né? Ainda está difícil isso na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? E aí, por aí vai, né? Tantas coisas que a gente pode fazer, plantar, semear em favor do próximo. Então, gente, as campanhas do quilo, do agasalho, do pãozinho, né? Ajuda que esses meninos mente brilhantes da informática estão fazendo, colhendo, né, notebooks, computadores já que a gente tem dispensado, eles vão pegando as peças e montam um computador, um notebook para quem tem a carência e está nesse período de ainda alguns estarem em aula online. Então, essa multiplicação, essa semeadura pode ser de várias formas. Nós estamos aqui encaminhando para o final, onde toda a nossa gratidão é pouco, e nós agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, mestre amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria, que com teu manto sagrado envolve os nossos corações, as nossas mentes, nos acalentando e nos dando força e coragem para que nós sejamos as verdadeiras mães que Deus espera de nós. Aquela mãe que não acolhe só aquele que saiu do seu ventre, mas aquele que se aproxima com a necessidade básica de cada um, de acordo com a necessidade individual. Que sejamos pacientes, amigos, que sejamos solidários e que possamos dar ao outro aquele que ele tem condição de receber com humildade, com carinho, fraternidade e muito amor. Muita paz para todos, que assim seja. Graças a Deus.